Fala, jovem mancebo, como é que vai sua família? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Eu sou o André Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Criticando e hoje eu vou falar de um assunto lindo, maravilhoso. Estou falando da trilogia original de Star Wars, os 3 primeiros filmes lá de 77 até 83, a época em que o George Lucas ainda estava de bom humor. Vou falar agora o que eu achei desses 3 filmes. Eu acho que dispensa comentários falar sobre esses 3 filmes, é a sua obrigação como ser civilizado assistir Star Wars. Mas vamos lá, vamos começar com o episódio 4, Uma Nova Esperança. O primeiro filme de Star Wars lançado, direção de George Lucas, lançado em 1977. É um filme que tem os seus erros? Tem, mas é inegável que esse filme revolucionou o cinema. E tudo começa 19 anos depois do episódio 3, onde conhecemos Luke Skywalker, um jovem mancebo fazendeiro de umidade no meio de um planetinha esquecido por Deus chamado Tatooine, e ele acaba recebendo por meio de Obi-Wan Kenobi uma sagrada missão: ajudar as forças rebeldes contra o poderoso Império e tornar-se um cavaleiro Jedi. E essa história é a execução perfeita da jornada do herói. Nós temos o herói que não sabe qual é o seu destino, que ele é um Zé Ninguém e que recebe uma grande oportunidade. Temos também a princesa para ser salva, temos o mestre que ensina os grandes caminhos para o nosso herói, e temos o grande vilão, que é o Império, que justamente é controlado por Darth Vader, pelo General Tarkin, e temos ali a grande Estrela da Morte, que resume todo o poderio bélico do Império, que ele pode destruir planetas. Os efeitos especiais, sem comentários, né? Pra época era um mind-blowing total, era de explodir cabeça. É um space opera perfeito, você consegue ver brigas de naves muito bem executadas, você entende a escala das coisas, você entende que a Estrela da Morte é gigantesca. A trilha sonora é linda, maravilhosa. John Williams, sendo John Williams, ele consegue criar músicas tema perfeitas pro filme e que ficam até hoje guardadas na nossa mente, cara. É impossível você ouvir uma música de Star Wars sem ficar animado, sem ficar empolgado, sem lembrar de alguma cena do filme. É um filme super divertido, você vê que a comédia do C-3PO com o R2-D2, ela funciona super bem, é um filme muito leve, é um filme otimista até. E a única coisa que eu tenho pra falar de ruim desse filme é justamente um pouco do amadorismo, tanto do diretor, do George Lucas, quanto também dos atores, né, dos figurantes. Você vê que não existe muito treino pra eles, e isso acontece muito nos filmes dos anos 70, 80. Não existia muito laboratório de como portar uma arma e como se proceder como exército, enfim. Até o mesmo Harrison Ford, toda a entrevista que ele dá de por que você aceitou fazer o papel de Star Wars? Por conta de dinheiro, não era por conta de nossa, que papel brilhante que eu vou ter, que filme incrível, vai bombar. Não, era só por dinheiro mesmo. Então a nota que eu dou pra esse filme é 9 estrelas de 10. É um filme muito legal, muito gostoso de ver, dá pra assistir tranquilamente com a família, tem momentos de tensão, tem momentos alegres, então, cara, é um filme perfeito, é a jornada do herói vista ali nua e crua e de forma impecável. Agora vamos para a cereja do bolo, que é Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Esse filme é de 1980, com direção de Irving Kershner. Não existe palavras em entes, ou em élfico, ou na língua dos homens para poder dizer o quanto eu amo esse filme. E vamos lá, depois de uma bela vitória contra o Império, chegou a vez de dar o troco, e Lord Vader começa a caçar os rebeldes igual gato e rato. Enquanto isso, Luke continua seu treinamento Jedi com Yoda, para poder ganhar mais forças e combater de vez Darth Vader. Esse filme, ele acerta em todas as fórmulas possíveis de como fazer uma sequência bem feita. É o filme mais tenso da trilogia, perfeito. É o filme que não repete a mesma fórmula do primeiro de vamos criar uma segunda Estrela da Morte e vamos repetir a mesma tensão do primeiro filme. Não, isso não acontece. Os personagens que já foram apresentados, eles já são melhor desenvolvidos. Existem personagens novos agora, como o Lando Calrissian, que é muito maneiro esse personagem. Ele é todo canastrão, ele é um Han Solo, só que pior. E temos o Yoda. Cara, o Yoda foi a melhor coisa que criaram para essa série, porque ele consegue dar um desenvolvimento tão incrível com a força, ele explica a filosofia da força de um jeito tão simples, tão sucinto, e a gente consegue entender a profundidade do filme, ele consegue explicar o que é o lado sombrio, ele deixa todo o filme 1000 vezes mais denso. A trilha sonora já está 1000 vezes melhor do que a do primeiro filme, eles conseguem elaborar os temas já feitos e também criar
ou a Marcha Imperial, que é simplesmente a música que descreve todo o Império, descreve Darth Vader. É a música do Star Wars. É um filme cheio de ação, é um filme com uma reviravolta cabulosa de importante pra história, e ao mesmo tempo consegue ser um filme intimista, consegue ser um filme filosófico, um filme totalmente embasado em várias filosofias muito interessantes sobre a força e sobre o lado negro. Resumindo, jovens, adivinha qual é a nota que eu dou pra esse filme? 10 estrelas de 10. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Eu não tenho o que falar desse filme, cara, é sério. Ele consegue ser uma excelente continuação, desenvolve muito bem os personagens, desenvolve muito bem a força, tem uma reviravolta incrível no final e deixa o filme super deprê, é um filme super tenso. Então não tem lado ruim, cara. É um filme que é obrigação de você assistir, é obrigação de você gostar, de achar, caraca, como esse filme é lindo, como esse filme é maravilhoso. E vamos agora para o último filme da saga, o episódio 6, O Retorno de Jedi. Esse filme é de 83, com direção de Richard Marquand, e ele fecha com chave de ouro toda a saga Star Wars, ele consegue dar um desfecho bem legal. E eu vou falar agora pra vocês o que eu achei desse filme. Um ano depois de O Império Contra-Ataca, vemos Luke Skywalker mais poderoso, com um sabre de luz novo e cheio de artimanhas Jedi, tendo que enfrentar mais uma vez Darth Vader para poder cumprir o seu destino, destruir o Império e finalmente se tornar um grandioso Jedi. Os efeitos especiais desse filme são os melhores dentro da trilogia clássica. Eles são muito bem executados, você percebe que o George Lucas e toda a equipe de produção tem já uma consciência melhor da tecnologia que eles estão utilizando. Tanto é que a ação do filme é mais ágil, tem um enquadramento de câmera mais ousado também, você vê que tem mais efeitos rolando ao mesmo tempo. Temos uma evolução muito boa dos personagens, principalmente do Luke Skywalker e do Darth Vader. Você percebe que o Luke tá diferente, você percebe que ele tem um pouco mais de domínio sobre a força, e também o sabre de luz verde, que é o mais épico, né? Finalmente mostra um sabre de luz diferente do azul e do vermelho. E o Darth Vader também, que você já sabe mais ou menos o que acontece, a evolução dele como personagem, ainda mais se você viu a trilogia, a nova trilogia, os episódios 1, 2 e 3, e finalmente visualizamos o Imperador. Antes a gente somente tinha visto ele em hologramas e tal, e agora a gente consegue finalmente visualizar as artimanhas que ele faz para poder convencer o Luke a voltar-se para o lado negro. E John Williams sendo John Williams de novo, trilha sonora linda, maravilhosa. Cara, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho mais o que elogiar do John Williams, porque ele faz só música boa para esses filmes. E nesse filme tem já algumas coisinhas ruins, como por exemplo os Ewoks. Sim, essas criaturinhas fofinhas e bonitinhas e que todo mundo gosta, mas eu não consigo gostar. Não é que eu não gosto de coisinhas fofinhas, eu gosto, mas o problema é que eles ocupam tempo demais de tela. A segunda metade inteira do filme é só no planeta de Endor, e só tem eles, e eles são fofinhos, eles são engraçadinhos, e eles conseguem vencer as forças imperiais de um jeito super tosco, de um jeito super engraçadinho. Você percebe que é um filme muito pra família, muito sessão da tarde. É um filme que força a barra em querer passar esse lado fofinho e de querer vender bichinho de pelúcia. Ao invés de querer concentrar mais no treinamento do Luke como Jedi, ao invés de mostrar mais a Mon Mothma e o General Akbar, que são personagens importantíssimos da série, eles não mostram muito bem eles, então, tipo, força um pouco a barra, entendeu? O filme poderia explorar um pouco melhor outras coisas. E como eu falei, outra Estrela da Morte. Cara, ou o Imperador é muito burro, é muito idiota, ou a equipe de produção não estava nem um pouco inspirada para poder criar uma nova ameaça. Então assim, esse filme pra mim merece 7 estrelas de 10. É um filme decente, é um filme que termina bem a saga, termina com chave de ouro, com um final muito bonito, mas caramba, tem certas coisinhas que forçam um pouco a barra. Eles poderiam ter explorado muito melhor a Mon Mothma, o Akbar, o treinamento do Luke Skywalker, mas enfim, eles preferem ficar mostrando as coisinhas fofinhas, os Ewoks, os Gremlins, né? Ao invés de mostrar coisa interessante. E assim, jovens, eu tenho uma dica legal, interessante pra você que gostaria de visualizar todos os 6 filmes de um jeito diferente. É o jeito machete de se ver Star Wars, que eu achei bem maneiro. Ele é disposto mais ou menos assim, né? Você visualiza primeiro o episódio 4 e o 5, e aí depois da reviravolta que acontece no final do 5º episódio, você meio que dá uma pausa, né? E você visualiza o 2º e o 3º episódio como se fosse um flashback, né? Mostrando realmente a adolescência e a fase adulta do Anakin até ele se transformar no Darth Vader. E aí sim você vai
para o episódio 6, que aí termina com chave de ouro. Eu achei essa versão de se ver filmes interessante justamente por conta de você conseguir realocar os filmes do Star Wars, o 2 e o 3, de um jeito interessante. E também esquecer um pouco o episódio 1, porque eu não curto muito o episódio 1. E quer ver mais Star Wars aqui no canal? Então, ó, tá aí pra você vários links aí de eu falando sobre a trilogia nova entre aspas, né, que já tá um pouquinho antiguinha, e também a minha crítica sobre o Despertar da Força quando sair nos cinemas. Então tá aí, jovens, você tá super bem servido de vídeos aqui de Star Wars no canal. E lembrando, jovens, gostou da crítica? Quer ver mais críticas nesse estilo? Assina o canal, dá um joinha, comenta aí o que você achou dessa crítica nos comentários do vídeo, e também todos os links importantes sobre página do Facebook, Instagram, conta no Filmou, estão aqui na descrição do vídeo. Certo, jovens? Que a força esteja com vocês, um beijo, um queijo, fique com o Papai do Céu e até a próxima crítica. Fui!